E aí a gente está falando de amor, né? Essa música fala sobre isso, né? Exatamente. Em amor, em você distribuir amor. E quando chega nessa época do ano, a gente falou bastante sobre isso aqui, né? Ao longo do mês de dezembro, que a solidariedade toma conta das pessoas também nessa época. Exatamente. Mas é muito importante a gente fazer com que isso perdure o restante do ano, o restante da vida. E este ser humano, a gente pode falar ser humano com caixa alta, porque ele ensina pra gente o significado de ser humano o tempo todo. Eu acompanho esse homem há muitos anos e tenho uma admiração profunda pelo que ele faz, porque ele realmente é o exemplo da doação. Né? O tempo todo, né? Ele vive para doa isso. inteiro, né? Sim. Exatamente. Maravilhoso. A gente está falando do padre Júlio Lancelotti, que concedeu uma entrevista pra gente, que eu queria muito ter feito, mas ele só atendia a gente de manhã. Então, Camila Galete fez uma entrevista maravilhosa, emocionante, com esse ser humano que tem muito a ensinar, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Roda o VT. Nós podemos resistir historicamente olhando para o presépio, olhando para um Deus despretensioso e que não tem nada de luxo, tem o essencial para viver. E o essencial para viver é o amor. Bom, eu vou começar essa entrevista, primeiro de tudo, agradecendo muito pelo senhor estar aqui com a gente, que eu sei que a agenda é cheia, eu sei que tem muito trabalho, principalmente agora, né, nessa época do ano, então muito, muito obrigada. E eu queria também começar falando, pegando esse gancho de Natal, que é uma época bastante tradicional quando a gente fala de solidariedade, as pessoas se tornam mais solidárias nesse período. Como é que a gente pode fazer com que essa solidariedade, então, perpetue por todo o ano e faça parte realmente da nossa vida? Então, a solidariedade tem que ser um estilo de vida. Tá. Ela não é um fato isolado. Você tem que ser solidário sempre. Eu aprendi com um bispo que eu convivi muito, Dom Luciano Mendes de Almeida. Ele dizia que o amor não é dar para o outro aquilo que você não precisa. O amor é partilhar com o outro aquilo que você precisa e ainda assim você dá. Isso é o amor. O amor não é eu pegar o meu sapato velho e dar para a pessoa, pegar uma roupa velha e dar para a pessoa. Porque muitas vezes a gente diz, mas aquela pessoa não merece. Agora, nesse tempo do Natal, nós temos que ter muito claro que a presença de Deus na nossa vida não é por merecimento nosso, mas porque nós necessitamos. Mas também é muito comum, padre, no nosso dia a dia, as pessoas em situação de rua fazerem parte, por exemplo, da paisagem, da nossa rotina, e a gente acaba não enxergando. Muitas pessoas não enxergam eles ali. Acabam ficando pessoas invisíveis no nosso dia a dia. Como é que a gente faz para trocar esse olhar? Então, essa invisibilidade depende do momento. Se está te incomodando, é visível. Se está sofrendo, mas está longe, eu não vejo, não importa. Então, eu tenho que viver o compromisso. Eu acredito que há uma dica, foi muito bom você ter perguntado, que é uma dica para você ser solidário sempre. Conviver. Você não ama quem você não convive. Você precisa conviver para amar. A solidariedade é uma maneira de amor. Então, você precisa conviver. É verdade, mas às vezes também as pessoas podem julgar. Eu acho que tem que se despir dos julgamentos, porque pessoas em situação de rua tem de todo tipo, né? Então, o importante é nós termos um princípio. A população em situação de rua não é nem anjo, nem demônio. São pessoas. Quando me dizem, mas os moradores de rua são muito agitados, eu digo, vai em reunião de condomínio para fazer sorteio de vaga na garagem. É verdade. Muitas acabam na delegacia, mas o agitado é o morador de rua. Sim. Então, eu acredito que nós precisamos ver que eles não são nem demônios, nem anjos. Eles são seres humanos, são pessoas que amam e odeiam, que têm fome, que têm sede, que têm alegria. É muito interessante uma coisa que os moradores de rua na minha convivência falam muito para mim. Padre, hoje é o dia do meu aniversário. Olha só. Quer dizer, uma pessoa que está na rua, às vezes tendo que revirar lixo para comer, que é insultado de todo lado, também faz aniversário. É verdade. Então, uma coisa que hoje todo mundo podia fazer para começar a mudar. Se você encontrar um morador de rua, pergunte para ele o nome dele. Diga alguma coisa boa para ele. Cumprimente, sorria.
O olhar é uma senha para você conviver com a pessoa. Nós estamos vivendo muito desumano. As pessoas passam e não enxergam quem está caído no chão. É verdade. E isso causa um impacto. Se você olhar para essa pessoa e perguntar, você está bem? É tão simples, né? Tão simples assim. Agora, você falou da questão do merecimento. Às vezes a pessoa pode também fazer um certo julgamento da pessoa que está em situação de rua e achar que ela tem escolha. Ela falou assim, não, ela está ali, mas ela tem a escolha dela, ela pode escolher sair dali. Mas muitas vezes também a gente sabe que tem a questão dos vícios, né? A pessoa está completamente viciada com álcool, enfim, ou com outros tipos de droga. Nessa situação, você acredita que essa pessoa ainda tem o poder de escolha de sair dali? Olha, a questão da escolha numa sociedade, numa cultura como a nossa, ela é bem relativa. Tá. O que nós podemos escolher? Você não escolheu muita coisa na tua vida, como eu também não escolhi muita na minha vida. Sim. Nós podemos fazer um exercício de escolha. E eu acho que a principal escolha que nós devemos fazer é não desumanizar o outro. Nós somos viciados em muitas coisas. Somos viciados em julgar os outros, somos viciados em discriminar os outros, somos viciados no machismo e no racismo, mas a gente acha que o viciado sempre é o pobre. Eu acredito que nós temos que olhar para as pessoas sempre com compaixão, com solidariedade, sem julgamento, porque se você julga a pessoa, você se afasta dela. Se você julga, você se torna juiz. Acho que esse que é o fundamento. Não seja juiz do teu irmão, seja irmão dele. Que todos tenham aquilo que é o nível de dignidade e de humanização, para que todos tenhamos pão, para que todos tenham casa, para que a rua seja um lugar de passear e de ir para encontrar o outro. Você tem falado muito sobre a aporofobia, né? Que, para quem não sabe, me corrija se eu estiver errada na forma de explicar, mas é uma pessoa que teme, que não gosta ou que rejeita pessoas pobres, pessoas aí nessa situação. E aí tem muitas cidades fazendo alguns tipos de campanhas para não dar esmolas. Porque acham que dando esmolas você está contribuindo para que aquela pessoa continue naquela situação e não ajudando. E aí você faz justamente essa campanha contra a aporofobia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, quando você diz não diga esmola porque isso vicia, porque você não sabe o que ele vai fazer com a tua esmola, isso é criminalização da pobreza. Ao invés de você perceber que existe gente esmolando porque há uma injustiça social, porque não há proteção social. Então você criminaliza, dizendo ele está esmolando porque ele é um viciado, ele está esmolando porque ele é um acomodado, ele está pedindo porque ele é um desinteressado pela vida. Dê oportunidade. Essa coisa é toda uma forma de pensamento meritocrático, uma forma de pensamento de uma sociedade extremamente dividida, com privilégios e desigualdade. Eu penso uma coisa que é muito importante, dar esmola ou não é uma decisão pessoal tua. Tem pessoas que chegam perto de você e pedem que não te tocam, que você vê que aquilo pode ser uma mania até. Tá. E você pode ver às vezes uma pessoa que toca no teu coração. Isso você que decide. E outra, que eu acho que é muito, isso me deixa um pouco nervoso. Lógico, viu? mas com toda a razão. Aquilo que a moedinha que chega para o que está no farol, não vai dar para nada. E ninguém vai sobreviver. Eu não conheço, em mais de 40 anos convivendo com a população em situação de rua, que alguém esteja na rua por causa da esmola. A esmola é um sintoma, ela não é a causa. Agora, tem a questão também, padre, do que você está falando, da nossa empatia como empresários da sociedade, comerciantes, lojistas, moradores, que muitas vezes impedem num lugar ali X, onde esses moradores, essas pessoas em situação de rua vão dormir e eles colocam obstáculos ali para aquela pessoa não dormir. Sim. E a aporofobia, ela está presente em muitos lugares e em muitas situações. Então, uma coisa que eu acho que é importante você ter tocado nisso, porque nós não estamos propondo que as pessoas morem embaixo do viaduto.
Nós queremos que as pessoas tenham proteção social e tenham acesso à moradia. A questão de não ter esse comportamento hostil é simbólica, porque nós não oferecemos o direito à moradia e colocamos pedras. Então nós estamos sinalizando a nossa hostilidade, a nossa indiferença, a nossa falta de empatia. Não respondemos nem de um jeito nem do outro. O que eu digo sempre é, com uma mão você partilha o pão e com a outra mão você luta. Porque você tem que socorrer imediatamente porque a fome tem pressa. Não dá para dizer para quem está morrendo de fome agora, esperar mudar essa estrutura. Então você partilha o pão aqui e luta para que essa estrutura mude. E não mude para que os empobrecidos de agora sejam os poderosos de amanhã. Não é mudar de lugar, é mudar a estrutura para que todos nós sejamos irmãos. Nesse período de pandemia, aumentaram muito os números de moradores em situação de rua, né? Aumenta porque aumenta o desemprego, aumenta a inadimplência, aumenta a competição. Você veja, e essa situação vai piorar porque os mais pobres perderam acesso à escola, tem diminuído o acesso à saúde, tem várias possibilidades de vida que são negadas. Muitas vezes, quando nós estamos na rua convivendo com as pessoas, o que eles estão nos pedindo muito? Água. Até me lembrou uma coisa, porque ali na fundação, né, na Fundação Casper Libero, onde fica a TV Gazeta, eles instalaram um bebedouro bem na frente, ali na calçada, justamente para as pessoas que estão passando. Sim, você veja, nós instalamos um bebedouro na igreja. Eu pedi agora, durante a pandemia, que todas as paróquias de São Paulo tivessem acesso à água potável para os catadores, para os recicladores, para os moradores de rua. Mas sabe o que um padre me respondeu? Você vai pagar a minha conta d'água? Nesse dia, nesse momento que nós estamos vivenciando, o que os magos trariam para o menino Jesus, que está embaixo de um viaduto, é água. Água. Garantir que as pessoas tenham essa coisa mais simples, água. Por isso eu apelo muito às vezes para a população, leve uma garrafinha de água. Dê uma garrafinha de água para o catador, para o que está puxando a carroça, para o que... isso não vai mudar nada. Esse gesto começa a mudar você. E aí você começa a lutar por esse direito fundamental. E às vezes deixa no carro, né? Eu até pensei agora, deixa uma caixa ali com várias garrafinhas, aí você oferece para as pessoas que estão ali no farol, debaixo daquele sol todo, pedindo esmola, enfim. Pois é tão fácil muito pedir... simples a atitude. É tão fácil pedir esmola, né? Ficar debaixo do sol de 30 graus. Eu acho que é o melhor ponto que eu fiz em toda a minha vida. Muitos dizem que você é um padre rebelde. É por conta de tudo isso? É porque você fala realmente o que precisa ser dito? Por você ser de repente não, o senhor é um porta-voz dessas pessoas e você recebe esse título. Como é que você vê esse título de padre rebelde? Eu acredito que quem se adapta muito a esse sistema é conivente. Quem fica muito adaptado a esse sistema meritocrático de desigualdade acaba sendo conivente. Jesus foi muito rebelde também, porque ele não seguiu as normas religiosas, nem as normas sociais do seu tempo. Então eu acredito que o maior rebelde é Jesus. Esse menino que nós celebramos o nascimento é um menino muito rebelde, porque sendo Deus, ele quis nascer humano. E sendo tão humano assim, só podia ser Deus. Você colocou nas suas redes sociais algumas postagens, que é uma foto muito bonita, né? Quando você faz uma doação para uma pessoa em situação de rua, e ali você escreve na legenda, vi Jesus. E às vezes a gente acha que Jesus está somente na igreja, ou somente num templo, ou num lugar específico. Aonde a gente encontra Jesus? Em todos os lugares? Na vida. Jesus está na vida. E se você for olhar no livro cristão, na Bíblia, nos Evangelhos,
ele vai dizer, eu estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava doente, você cuidou de mim. Eu estava preso e você foi me visitar. E as pessoas vão perguntar, mas quando foi isso? Eu não lembro disso. Ele vai dizer, toda vez que você fez isso, um desses pequenos foi a mim. Então, está explícito na nossa fé que o encontro com Deus se dá no pobre. Agora, eu acredito que uma coisa é muito importante. E a solidariedade, a compaixão e a misericórdia não são dimensões religiosas. São dimensões humanas. Porque os ateus também são compassivos, misericordiosos e solidários. Senão nós ficamos achando que só os religiosos é que fazem isso. Ou só de uma determinada religião, né? Exatamente. E também eu acho que é importante, nesse momento do Natal, de dizer uma coisa que eu considero muito importante. Diga, por que a favor. religião mais perseguida são as religiões de matriz africana. Que Jesus é para eles também. E eles são nossos queridos irmãos. Muito importante isso que o senhor falou, porque realmente a empatia e é às vezes uma imagem distorcida sobre a religião, né? Um ensinamento distorcido do que é a religião, que é justamente ao contrário disso. Né? E um outro ponto último que queria te dizer, que eu acho que a gente não pode esquecer. Religiosos que atacam o grupo LGBTQIA+, pensem de que religião que eles estão falando, porque não é a religião da vida, é a religião da morte. Todo preconceito, toda discriminação é de morte, não é de vida. Não é de vida. E não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver. Tem mais alguma mensagem para esse Natal? Que nós respeitemos toda a diversidade, todas as posições. E uma coisa que para mim é fundamental nesse Natal, que eu nunca use contra aqueles que me ferem a mesma arma. E ninguém use armas, que ninguém seja armado e que todos abram mão do poder para sermos irmãos. Que é arrepiada e cheia de emoção e gratidão no meu coração, que eu agradeço muito, muito por essa entrevista. Muito obrigada por cada palavra que eu sei e senti que foi muito do fundo do seu coração. Obrigada, Amém. Obrigada mesmo. Bom Natal para você. O amor é olhar para o outro e reconhecê-lo nas suas necessidades, nas suas possibilidades. O amor é uma dor. O amor te deixa cicatrizes. E só quem dá a vida sabe o que é o amor. Gente, que presente essa entrevista nesse dia, não, fala sério. E o que foi essa frase no final agora, Leão? Nossa Senhora. Que inspiração. Pois é, eu amo tudo que o Padre Júlio faz, mas essa frase eu vou levar para a minha vida, né? Compartilhe com essa mão e lute com essa. É. Maravilha. Fantástico, né? De arrepiar. Maravilha. Muito obrigada, viu? Para você também conhecer mais o trabalho, saber como ajudar, como fazer parte desse trabalho incrível que ele faz aqui nas ruas de São Paulo, @padrejulio.lancelotti, com 2 L's, 2 T's, tá bom? @padrejulio.lancelotti, com 2 L's e 2 T's. Obrigada mais uma vez, padre, de coração, viu?